começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos homoafetivos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e diz que a lei deve punir discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais. E para falar sobre os direitos homoafetivos, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Cíntia Barcelos, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também vamos conversar com Sérgio Camargo, presidente da Comissão da Família Homoafetiva e Diversidade Sexual da subseção Barra da Tijuca, da OAB Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Cíntia, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente se os direitos homoafetivos têm avançado no Brasil. Bastante, especialmente com relação à questão da homoafetividade que se relaciona à família homoafetiva, temos tido grandes avanços, especialmente em 2011, com a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva como a união estável entre o homem e a mulher. E, recentemente, em 2013, no ano passado, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios a fazer o casamento civil homossexual ou a conversão da união estável em casamento. Então, esses são os grandes e importantes avanços que nós temos hoje. Doutor Sérgio, e essas conquistas são consideradas também um avanço na área de direitos humanos? Sem dúvida nenhuma. A questão da homoafetividade, ela vem avançando bastante na última década, com pessoas bastante imbuídas nessa luta pelos direitos humanos, né? E, infelizmente, para todo o avanço, a gente encontra um pouco também de retrocesso, né? Então, como a doutora Cíntia estabeleceu, a partir das da decisão do Supremo Tribunal Federal nos dias 4 e 5 de maio de 2011, em que equipara-se as uniões heteroafetivas a homoafetivas, nós vislumbramos, principalmente eu que tive a oportunidade de compor o poder público na cidade do Rio de Janeiro, um acréscimo da violência face aos homoafetivos, né? Então, é basicamente a noção da lei da física, né? A toda ação existe uma reação de mesma igualdade, intensidade e força, né? Então, a relação homoafetiva, né? Os direitos avançaram, mas, obviamente, também sofremos um pouco mais de preconceito e um pouco mais de violência pela sociedade. Mudar de nome e até de sexo. O que isso significa para alguém que nasce com um corpo, mas se reconhece em outro? No Brasil, é possível adotar o chamado nome social, aquele com o qual os transexuais são conhecidos. E quem quer ir além e passar pela cirurgia para assumir definitivamente a nova identidade, pode recorrer ao Sistema Único de Saúde. Leonardo. É assim que ela se apresenta para as pessoas. Assumir a transexualidade demorou um pouco. A vontade própria e o tratamento psicológico ajudaram a decidir sobre a opção sexual. Agora, quer mudar o nome na carteira de identidade. Importante essa mudança, porque vai ter um reconhecimento. As pessoas vão te reconhecer se você mostrar. Porque, por exemplo, se eu começar a tomar um hormônio agora e mostrar minha identidade, as pessoas vão começar a achar que eu tô identidade falsa. O estudante pretende fazer mudanças também no corpo. Assim como Leonardo, os homossexuais que não se reconhecem em um corpo de mulher agora poderão mudar o corpo e fazer tratamento psicológico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde publicou uma portaria incluindo a mudança de sexo para mulheres se tornarem transexuais. A portaria é resultado de uma decisão judicial. De acordo com a norma, os transexuais masculinos passam a ter direito à cirurgia de retirada de mama, de ovário e de útero, além de terapia hormonal para o desenvolvimento da aparência masculina. Hoje, o tratamento é oferecido no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre e em Goiânia, em hospitais universitários. Já as transexuais femininas, aquelas que nascem com o corpo masculino, também terão um tratamento adicional, a cirurgia de implante de silicone nas mamas. Desde 2008, elas já têm o direito à terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual. Segundo informou o Conselho Federal de Medicina, a seleção das pacientes para a cirurgia obedece uma avaliação de equipe multidisciplinar, com psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social. O acompanhamento deve ser de, no mínimo, 2 anos. Apenas maiores de 21 anos podem fazer a cirurgia, depois de diagnóstico médico e se tiver características físicas apropriadas. E como fica o registro oficial da pessoa?
A advogada explica que no Brasil são permitidas as mudanças no nome e no sexo, mas ressalta, só com decisão da justiça. Ela tem que justificar. A mudança do sexo é lógico que tem. Então, ela demonstrando isso no processo, o juiz pode, por sentença, decretar que seja feita essa mudança no registro de nascimento dessa pessoa. Doutora Cíntia, antes da gente começar a falar aqui sobre mudança de sexo e de nome, eu gostaria que a senhora explicasse uma coisa pra gente. Em homoafetivo e transexual são coisas um pouco diferentes, né? São coisas diferentes. A homossexualidade, ela é uma orientação sexual, assim como a heterossexualidade, a bissexualidade, e a transexualidade, a travestilidade são questões relativas à identidade de gênero, né? A pessoa transexual, ela nasce num corpo, ela tem um sexo biológico, mas ela se identifica com o gênero oposto, né? Ela tem, na maioria das vezes, aversão à sua genitália, porque todas essas questões, né, são muito complexas, né? E se a gente não pode definir e falar a pessoa transexual, todas têm aversão à genitália, mas na maioria das vezes sim, e se identifica com o sexo oposto, seja ela nascido mulher ou homem, né? Então, são coisas extremamente diferentes. Até mesmo é interessante porque uma pessoa transexual, uma transexual mulher, uma transmulher, ela pode ter orientação homossexual ou heterossexual. Ela pode se interessar por uma mulher, independente de ter feito uma cirurgia ou não, ou interessar por um homem afetivamente, sexualmente. Então, essas questões são diversas. É importante estabelecer que na orientação de gênero, né, diferente da orientação homossexual, as transexuais, os travestis, por assim identificados, não são propriamente ditos homossexuais, né, por não terem a orientação homossexual, e sim a orientação de gênero, né, distinto da homossexualidade. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de mudança de nome. É alguma coisa complicada, doutora Cíntia, ou é mais simples? A questão do nome, a mudança do nome judicialmente é complicado. A justiça tem aceito com mais facilidade ao longo dos anos e tem evoluído bastante os entendimentos dos tribunais com relação à mudança de nome e sexo. Mas nós temos tido grandes avanços já com a mudança propriamente dita do nome. Eu tenho casos que eu estou buscando, até liminarmente mesmo, essa questão para proteger o nome, porque o nome é a integridade, a intimidade, é tudo de mais importante que a pessoa tem. E aí é uma questão mais complexa, a mudança só do nome, mas não é impossível, já tem grandes entendimentos nesse sentido. E é importante a gente observar que várias entidades políticas, municípios e estados da federação, a partir de normas, decretos e portarias, já autorizam, né, em órgãos e repartições públicas o dever de observar a identificação pela orientação de gênero, pela orientação do nome social, né? E o que eu observei, pelo menos no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, são políticas públicas que têm sido utilizadas para que a população tenha uma aceitação melhor quanto à identidade social daquela pessoa. E até nas escolas também. Nas escolas também. Principalmente, né, nas escolas. Porque a evasão das escolas, principalmente na adolescência das pessoas de orientação de gênero transexual ou transgênero, que virão a ser, é muito grande, né? Na cidade do Rio de Janeiro a gente observa que houve uma grande evasão porque o bullying homofóbico, inclusive, foi uma portaria da cidade do Rio de Janeiro em 2011, né, combatendo o bullying homofóbico nas escolas do município do Rio de Janeiro e, consequentemente, a utilização da identidade social daqueles jovens ou daquelas jovens que têm orientação de gênero transexual. E se a pessoa tem filho, doutora Cíntia, como é que fica? Tem que mudar a certidão do filho também? Essa é uma questão ainda muito complexa, né, doutor Sérgio? Ainda não se tem uma definição, mesmo porque a questão dos direitos homoafetivos e dos direitos das pessoas transexuais e travestis, a gente não tem nenhuma lei que estabeleça que sim ou que não. Existe a possibilidade de fazer a alteração do nome, sim. Existem casos que têm alterado até a certidão
de nascimento dos filhos, mas existem outros casos que prezam para também preservar a identidade daquele filho. Tudo vai depender do entendimento daquele juiz e até mesmo da vontade da pessoa. Exatamente. Porque, num primeiro momento, a pessoa transexual ela vai buscar a retificação do seu registro civil, né? E num segundo momento, essa questão dos filhos, né? Do registro e de como se portar até mesmo socialmente naquela família. E no caso da mudança de sexo, além de preencher os requisitos que a gente mostrou na reportagem, tem que recorrer à justiça também, doutor Sérgio? Em regra, a mudança de sexo propriamente dito, né, a questão médica, a cidade do Rio de Janeiro, como foi mencionado, e outros estados da federação também tem, já pelo próprio Sistema Único de Saúde, você entra numa fila, preenche os requisitos e você consegue a alteração a partir simplesmente da operação médica ali. A questão do nome, a partir dos registros oficiais, como a certidão de nascimento, como a doutora Cíntia muito bem estabeleceu, é que é um pouco mais complicado. Então é curioso isso, né? Porque alterar o gênero a nível clínico se tornou mais fácil do que alterar a identidade, o nome da pessoa a nível formal, burocrático. Teria que ser automático, né? Deveria ser automático. Pois é, o doutor Sérgio falou que dos estados que tem. E onde não existe esse tratamento pelo SUS? A pessoa tem que buscar a justiça para poder recorrer? O que fazer? É o que vem acontecendo. Geralmente, existe alguns casos que pessoas de outros estados estão conseguindo decisões judiciais para fazer as cirurgias em Goiânia, no Rio, em Porto Alegre e em São Paulo também. O que a gente tem tido notícia dessa questão e por isso o Ministério da Saúde juntamente com o SUS precisa ampliar esses centros, né, para que as pessoas possam ter essa possibilidade de fazer esse tratamento onde residem, porque já é um tratamento complicado, demorado, de no mínimo 2 anos, né, todo o processo, e aí imagina a pessoa ter que se deslocar. E sair do seu ambiente familiar, né? E o custo para o governo é alto, né, porque se é uma decisão judicial, quem tem que arcar até com esse deslocamento é o próprio governo. Exatamente. Então, é uma questão muito curiosa, né, que esse avanço, né, ele poderia, né, como a própria vice-presidente estabeleceu, ser um pouco mais visível, né? E para que as pessoas tivessem dos diversos municípios e estados da federação a mesma oportunidade. Oferecer também o tratamento. Né? Não tenha que sair, por exemplo, lá do Acre para ir para Goiânia ou sair de Recife para ir para o Rio de Janeiro, num ambiente totalmente contrário do seu ambiente de conforto, de onde nasceu, onde foi criado, para poder realizar a sua identidade de expressão a partir da sua orientação de gênero, né? Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Sérgio Camargo, presidente da Comissão da Família Homoafetiva e Diversidade Sexual da subseção Barra da Tijuca da UAB Rio de Janeiro, e Cíntia Barcelos, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles conversam conosco sobre os direitos homoafetivos. Desde 2006, um projeto de lei está em tramitação no Congresso para punir a homofobia. Mas, por enquanto, a lei brasileira não é específica em relação ao preconceito pela orientação sexual. Fala em discriminação por outros motivos. A Lei 7.716 de 89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e diz que eles devem ser punidos de acordo com o tipo de discriminação praticada. Doutor Sérgio, essa lei tem sido usada como base para punir o preconceito e a discriminação contra os homoafetivos? Como uma regra geral, sem a especificidade que seria o ideal, sim. Mas, na prática, o ideal seria que o projeto de lei complementar 122, né, que tramita no Congresso desde 2006, criminalizasse os crimes de ódio pela orientação homoafetiva, o que, na prática, infelizmente, estamos encontrando um certo entrave numa das casas do Congresso Nacional no final do ano passado e provavelmente o que vai acontecer é simplesmente que essa adoção da criminalização da homofobia venha a ser tratado com uma futura e incerta alteração que o Código Penal possa vir a ter no futuro. Então, o crime de ódio face à etnia, ele já é previsto. O crime de ódio face às pessoas portadoras de necessidades especiais já é previsto. A
Para os homoafetivos, as lesões serão sempre lesões corporais leves ou graves. No caso, serão injúrias simples, não serão injúrias qualificadas. Em outras palavras, salvo outro juiz, eu quero crer que o projeto de lei 122 não tem Congresso Nacional. É preciso avançar muito ainda. Precisamos avançar um pouco mais. Doutora Cíntia, a gente vê notícia de vários casos de agressão a homoafetivos. Eles estão acontecendo mais ou as pessoas estão denunciando mais? Existem mais denúncias, a visibilidade é uma questão natural hoje, principalmente com as paradas do orgulho LGBT, após a decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva, as questões do CNJ com relação ao casamento civil, isso tudo proporcionou uma visibilidade maior, até mesmo o Disque 100, que é um disque que trata também das denúncias envolvendo questões da homossexualidade, as próprias questões LGBT, que permite um canal de denúncias maiores. Isso é fato, que as denúncias estão aumentando, mas, na minha opinião, e acredito na opinião de todas as pessoas envolvidas com as questões de direitos LGBT, temos a noção de que aumentou, as agressões são recorrentes, a visibilidade também, à medida que proporciona uma maior denúncia, ela também proporciona uma reação contrária e triste, né, que é uma realidade triste. O Estado brasileiro ele tem sido permissivo, porque ao não criminalizar a homofobia, ela dá esse espaço para que seja uma questão ainda socialmente aceita, apesar de que eu costumo dizer que, e gosto muito de dizer que ter preconceito, ser homofóbico já está virando demodê, né? Eu falo, é uma questão que já está caindo, que já caiu de moda, é uma questão, assim, séria, de educação, de instrução, mas as agressões também são recorrentes, são sérias, inclusive os homicídios, que é a questão mais grave da violência LGBT. E o que a gente pode observar nas ruas, principalmente das grandes metrópoles, é que há realmente um crescimento da aceitação das orientações de gênero, das orientações homoafetivas, mas, ao mesmo momento, ainda, de certa forma, a população se sente um pouco chocada ao ver trocas de afeto em que são comuns entre heteroafetivos, né? Então, poucos lugares da segunda maior metrópole do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro, você vai encontrar homoafetivos, por exemplo, de mãos dadas, que é uma tradução do afeto simples, né? Beijo na boca é praticamente impossível você ver em locais públicos, né? Então, obviamente, é uma questão da queda do patriarcado que estamos vivenciando, é uma questão de ainda sermos o maior país católico do planeta, né? Eu tive a oportunidade, até comentei com a doutora Cíntia há pouco, de participar de uma missa agora este ano já, de uma grande colega que faleceu, e aí trouxe até o papel da missa, achei muito curioso que numa das falas vira o padre e diz pelas comunidades cristãs para que através do testemunho e do efetivo empenho sejam firmes construtoras de um mundo sem preconceito nem discriminação. Rezemos ao Senhor. E em 3 oportunidades, eu grafei, fiz questão até de trazer hoje para o programa, o padre disse a noção de não preconceito, de não discriminação, e eu fiquei bastante feliz com a postura da Igreja Católica, que tenta, de certa maneira, se readaptar para as novas formas de amor e de afeto. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre o preconceito contra casais homoafetivos e sobre os direitos conquistados. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. As pessoas não aceitam ainda, né? Eu acho que apesar de toda essa liberdade pregada e tudo, as pessoas ainda têm um certo preconceito mesmo. Eu acho que as pessoas são livres para escolherem o que elas acham melhor para si. Eu acho uma boa, porque aí regulariza, né? A união deles, que tem uns que moram junto tantos anos e até hoje, coitado, se um faltar, o outro fica sem nada. Doutor Sérgio, o preconceito ainda é muito grande? O preconceito ainda é muito grande e a questão religiosa no nosso país ela é muito forte, né? Nós somos um país extremamente ainda embasado no patriarcado, que a figura masculina, né, o machismo ainda prepondera e, obviamente, as novas formas de amor e de afeto são contrárias a toda essa estigma, né, que vivenciamos. Eu, particularmente, que fui educado a minha vida inteira em colégios e escolas católicas, né, sinto que os avanços eles são vistos, mas ainda
ainda está muito pautado na relação do patriarcado. E as mulheres, obviamente, que ascenderam na sociedade brasileira, principalmente nas 3 últimas décadas, são a maior prova disso, né? Que o patriarcado ainda está muito presente e as mulheres foram talvez o grande frente para a liberação do preconceito no nosso país. E agora, né, temos ministras do Supremo, né, temos presidente, vice-presidente da Comissão Federal da OAB, temos uma presidente da República, quer dizer, as mulheres finalmente alcançaram o lugar que sempre deveriam já ter alcançado. E, obviamente, abriram frente para que outros preconceitos pudessem ser reanalisados e reobservados. A doutora Cíntia falando sobre os direitos. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, os cartórios estão aceitando fazer os casamentos, as uniões estáveis, ou tem muita gente enfrentando problema ainda? Na minha visão, a questão avançou bastante. Os cartórios, como eles foram obrigados, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, eles não podem negar. Ainda existe uma hora ou outra o Ministério Público ou algum juiz tentando negar a habilitação ao casamento, mas que isso não prossegue, né? Os casamentos são habilitados e são realizados. Um ou outro cartório também que resiste à questão de formalizar a união estável por escritura pública, mas no geral, com relação aos direitos homoafetivos, da união estável e do casamento, nós avançamos bastante e temos grandes ganhos nessa questão. E o mais importante é que as pessoas busquem formalizar os seus vínculos, seja por meio de uma união estável, pela escritura pública em cartório ou pelo casamento, porque só assim garantirão seus direitos. Doutor Sérgio, e após a formalização dessa união, os dois passam a ter direito como qualquer casal, como inclusão no plano de saúde, pensão, por exemplo? Nós vivenciamos muito antes, até da decisão do Supremo Tribunal Federal, vários atos judiciais e administrativos nesse sentido. Por exemplo, uma ação civil pública que iniciou no Rio Grande do Sul em 1999, que veio a resultar na Instrução Normativa 25 do Instituto Nacional do Seguro Social, que garante há mais de uma década o sistema previdenciário para as pessoas em relações homoafetivas, sem ter qualquer lei neste sentido, né? Como agora a doutora Cíntia também mencionou, a questão do Conselho Nacional de Justiça no passado, que determinou aos cartórios que realizassem as escrituras públicas de uniões homoafetivas, né? Então, o que falta realmente no país é o poder legislativo que venham com leis que protejam. O Código Civil de 2002, com vigência a partir de janeiro de 2003, quer dizer, há pouco mais de uma década, não tem uma linha que trate dos homoafetivos. É como se não houvessem homossexuais no novo milênio no nosso país. E óbvio que há uma grande quantidade da população que são de relações homoafetivas. E parece que fomos totalmente esquecidos no novo Código Civil. Então, precisamos avançar na legiferância, nos poderes legislativos de todas as entidades políticas da República Brasileira. No caso de separação, doutora Cíntia, a outra pessoa pode pedir uma pensão alimentícia, por exemplo? Pode sim. Complementando a questão do doutor Sérgio, essa questão dos direitos, é importante a gente noticiar que uma das maiores bandeiras da OAB é o Estatuto da Diversidade Sexual, que é aonde vão ser reunidas todas essas regulamentações desses direitos alcançados, da decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva e também da decisão do CNJ quanto ao casamento civil. Então, essas as peculiaridades dos direitos homoafetivos e dos direitos homossexuais serão previstos no Estatuto da Diversidade Sexual. Também essas questões de pensão, toda essa regulamentação será uma questão abordada e sim, provada a dependência, a necessidade e a possibilidade de um dos companheiros de receber essa pensão, isso será um direito alcançado seguramente. A efetiva equiparação das relações heteroafetivas às relações homoafetivas, é o que eu acho que a doutora Cíntia está querendo traduzir aqui, né? Isso. Então, todo o sistema familiar, todo o sistema sucessório deverá alcançar a equiparação que o Supremo Tribunal Federal, o protetor da Constituição brasileira, em 2011, nos dias 4 e 5 de maio, determinou, e por unanimidade, por 10 votos a 0, quer dizer, então eu acho que esse é um grande avanço. Bom, para a gente encerrar aqui então, gostaria de saber rapidamente de vocês o que precisa ser feito e pode ser feito para combater o preconceito e garantir os direitos. Doutora Cíntia. O preconceito só se combate com educação e instrução, políticas públicas acertadas, efetivas e um olhar adiante para os direitos humanos, para o ser humano, pela igualdade e dignidade humana. Para o senhor, doutor Sérgio.
Eu acredito que se tivéssemos uma maior integração dos grupos que defendem os direitos humanos pró-homoafetivos, eu acho que os avanços seriam melhores e talvez o destino da PLC 122 teria talvez sido um pouco diferente. Eu vejo grupos como a OAB Federal, as ONGs voltadas para os LGBTT, eu vejo os poderes públicos atuando muito apartados, não há uma integração. Eu acredito que se houvéssemos uma união, talvez o avanço fosse um pouco maior. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Cíntia, doutor Sérgio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!